Esse é o objetivo, irmã. Descobrir os dons, usar os dons e desenvolver os dons. Obrigado pelo seu testemunho. Eu vou dizer uma coisa: testemunhos dessa natureza auxiliam a gente a usar os nossos dons naquilo que o Senhor nos confiou. Nós vamos estudar nessa manhã sobre dons espirituais. Mas para entendermos bem dons espirituais, nós precisamos entender bem também acerca de uma palavra. Eu não sei se já apresentei a vocês esta palavra e o seu significado, mas eu penso que é oportuno relembrarmos isso daqui. Para entendermos bem acerca de dons espirituais, nós precisamos também entender acerca de uma palavra que não está no nosso dicionário formal, mas está no dicionário informal. A palavra armengue. Você sabe o que é um armengue? Sabe o que é um armengue, varão? Fala a verdade. O que é um armengue? É uma coisa mal feita? Improviso. É isso aí. Eu já botei essa palavra para vocês aqui? Já usei para vocês aqui, Martinelli, essa palavra? Não, né? Vamos ver o que o dicionário diz. Existe um dicionário informal da língua portuguesa, e esse dicionário, ali está o endereço, o site. Nesse dicionário, o verbete armengue diz o seguinte, veja, não são palavras minhas, são palavras do dicionário informal. Diz assim: o armengue é um trabalho ou um serviço, o quê? Vocês falaram aí, muito bem. Que não utilizou os métodos ou ferramentas corretas. É algo de resultado duvidoso, inseguro ou também o quê? De má qualidade. Tem uma segunda definição para a palavra armengue e diz o seguinte: é um arranjo, é um serviço mal feito, um remendo. Também no Nordeste é usado para designar a mulher que é desprovida de beleza. Olha só. Mas eu quero fazer uma defesa às mulheres aqui, viu? Quero fazer uma defesa às mulheres. Isso é o que o dicionário diz. Mas aqui nós temos mais armengues entre os homens do que entre as mulheres, viu? Porque as mulheres nordestinas são muito bonitas, obrigado, não é verdade? Veja, é isso daqui que é um armengue. Agora, nós não conseguimos entender muito bem armengue pelas definições, quanto definimos ou quanto conseguimos através das imagens. Eu trouxe algumas imagens de alguns armengues aqui. Vê se você consegue perceber alguma coisa interessante, alguma ligação. Olha só, isso daqui é um armengue, né? Olha só, já imaginou na porta do táxi aí ainda? Não, no táxi não. Olha só, cabe certinho, impressionante, viu? Você pegar o CD, ele cabe certinho ali na tampa do combustível, né? Olha só que armengue confortável, né? Chique, estiloso, bancos recaro numa moto Kawasaki, acho que dá bem, vai bem, não? Olha que armengue interessante, né? Perdeu o pneu, bota uma carretinha ali, está resolvido, vai chegar na borracharia bem, né? Tem o armengue, olha aí, funcional, que legal. Tirou o pneu, já vai para o mercado ali, já traz as suas compras. Olha o armengue ecológico, né? Irrigador, fura a garrafa PET, bota a mangueira, tá resolvido, né? Agora tem armengue em tudo que é canto, né? Tem armengue, até na cozinha tem armengue também, né? Meu amigo, se você perceber que a sua furadeira sumir a partir de hoje, pode procurar na cozinha, ela pode estar lá, viu? Preparando um bolo. O armengue é justamente isso que nós falamos. É um serviço que era para ser um improviso, algo que era para durar temporariamente, mas a gente coloca e o que vai acontecendo? A gente vai deixando e vai passando, porque às vezes encaixa tão bem, não é adequado para aquilo, mas a gente vai se acostumando e vai deixando o negócio passar. Qual é o problema do armengue? O problema do armengue é que, por ter sido feito para durar temporariamente, quando o tempo se estende, ele traz prejuízos para quem fez e para onde se fez.
Só que um armengue na moto, no carro, o armengue na cozinha, numa batedeira de alta velocidade com a furadeira, não há problema para além desta vida. A questão é quando nós fazemos armengues na nossa vida. Quando os armengues saem dos objetos e entram na vida, aí nós começamos a ter problemas. E haja vista o fato de que nós temos muitos cristãos que estão com sua vida armengada. Colocaram alguma coisa que era para ser temporário, mas permaneceram ali até o dia de hoje. Não era para fazer daquele jeito, não era para usar aquele recurso, não era para destinar aquele fim, mas colocou, deu certo, então vamos levando. E muitos vêm levando sua vidinha armengada no âmbito espiritual ao longo de anos. Qual é a relação disso com os dons espirituais? Nós vamos entender isso abrindo a nossa Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler alguns textos da palavra hoje, porque nós não queremos ser cristãos armengados. Nós fomos criados para poder glorificar o nome de Deus com a nossa vida, e esse é o propósito de Deus para cada um de nós. 1 aos Coríntios, capítulo 12, e o verso 1. Você encontrou? Feche os olhos com a Bíblia aberta para a gente fazer uma oração, pode ser? Eu queria lhe pedir agora que você se desconectasse de tudo mais. Talvez você esteja aí tentado a responder algo nas redes sociais. Talvez você seja tentado até a comentar algum pedaço do sermão para um amigo, botar nas redes. Eu queria lhe dizer que esta pode ser uma boa arma na mão do diabo para tirar de você o entendimento do que ele deseja trazer a você nessa manhã. Então eu quero pedir a você para se desconectar de tudo. Quero pedir a você para permitir que o Santo e Bom Espírito, que está presente neste lugar, eu creio, seja presente e real também na mente, na vida de cada um de nós. Vamos orar? Bom Deus, nós te somos gratos porque ao despertarmos nesta manhã, o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de, através da oração, buscarmos a Tua face. Ao contemplarmos a Tua face, Senhor, nossa vida foi inundada pela Tua glória. A Tua graça nos alcançou e ela é suficiente para fazer tudo o que precisa na vida de cada um de nós. Obrigado porque ao chegarmos aqui neste lugar, temos a certeza de que o Senhor já estava com suas hostes angelicais e o Teu Santo Espírito paira neste lugar, neste momento. Mas queremos lhe pedir, Senhor, que este mesmo Santo e Bom Espírito possa tomar conta de nossa mente e do nosso coração nesta hora. Não por causa do instrumento débil e falho que está transmitindo a mensagem, mas porque a palavra que vamos estudar agora é a do Rei do Universo. Por isso, Pai, nos rendemos a Ti e pedimos que cale todo o homem e que fale o Senhor aos nossos corações. A palavra, a voz pode ser de um homem, mas a palavra que nós viemos ouvir aqui é a do Senhor. Fala-nos neste momento, lhe pedimos em nome de Jesus. 1 aos Coríntios capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: a respeito de que, irmãos? Dos dons espirituais, não quero, disse Paulo, irmãos, que sejais o quê? O que é ignorantes? Não é bruto, é sem conhecimento, sem informação. A gente geralmente usa a palavra ignorante para uma pessoa que é bruta, é áspera, é grosseira. Mas na realidade, a palavra quer dizer: eu não quero que vocês sejam sem conhecimento acerca dos dons espirituais. E Paulo começa no capítulo 12 a discorrer acerca dos dons espirituais com base nesse texto. Eu não quero que vocês sejam sem conhecimento acerca deste assunto. E ele vai obviamente dizer o porquê. Olha o que diz o verso 13: pois
em um só Espírito, todos nós fomos o que, queridos? Batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Há 122 anos, aproximadamente, Ellen G. White escreveu o seguinte: a maior causa, escutem isso, a maior causa de nossa fraqueza espiritual como um povo é a falta de fé real nos dons espirituais. Mais de 120 anos foi escrito que a causa de nossa fraqueza espiritual, eu estou falando para alguém nesta manhã que sente-se fraco espiritualmente, eu estou falando para alguém nesta manhã que não tem tido forças para andar no caminho do Senhor, eu estou falando para alguém nesta manhã que não tem sentido ânimo e disposição em falar, em pregar, em fazer a vontade de Deus. Tem sido uma luta para você pegar pela manhã a primeira hora e reservar para Deus. Tem sido uma luta para você gastar 20, 30 minutos meditando na palavra. Tem sido para você muito árduo, porque há muitas tarefas, muitas coisas a fazer, muitas contas a pagar, muito trabalho a ser feito, que você não tem conseguido ter o seu momento pessoal e íntimo com Deus. Eu estou falando para alguém nesta manhã que está sentindo-se fraco e débil espiritualmente. A palavra profética diz que a maior causa para isto estar acontecendo na minha e na sua vida é a falta de fé real nos dons espirituais. Você consegue entender a relevância, a importância de conhecer acerca dos dons espirituais, querido? É sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Paulo disse: eu não quero que vocês sejam sem conhecimento acerca disso. Nós fomos batizados em um único corpo, irmãos. Nós todos somos membros de um só corpo. Paulo usou essa analogia, eu vou falar mais adiante, para que nós entendêssemos de forma figurada o que significa a igreja. Assim como um corpo tem vários membros e cada membro tem uma função para o bem do corpo como um todo, assim somos nós na igreja. A igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós somos membros deste corpo. É por isso que fala os membros da igreja, é com base nessa analogia. Por isso que não existe membra da igreja, existe somente membros. Homens e mulheres são membros do corpo de Cristo. E se você é membro deste corpo, querido, eu quero lhe dizer, tem alguma função ou atribuição que Jesus lhe confiou e que a saúde deste corpo depende de você usar o seu dom no exercício da sua função para que o corpo seja glorificado em Cristo Jesus. Você entende isso daqui? Por isso Paulo disse: não quero que vocês sejam sem conhecimento acerca deste assunto. Por isso que a palavra profética disse: a maior causa de fraqueza espiritual é justamente uma compreensão equivocada ou uma falta de fé real acerca dos dons espirituais. O Desenvolvimento Natural da Igreja, está normal, mas é natural da igreja, foi um livro escrito por um homem chamado Christian Schwartz. Ele pesquisou mais de 300 igrejas em todos os continentes. E ele escreveu acerca deste assunto. Você pode ler comigo? No 3, 1, 2, 3. Melhor determinados ministérios. À medida que cristãos vivem de acordo com seus dons espirituais, pessoas normais ou pessoas ordinárias, nesse sentido de normais, podem fazer trabalhos extraordinários. Pessoas comuns podem fazer trabalhos fantásticos, porque quando nós compreendemos o dom, quando nós descobrimos o dom e quando nós utilizamos os dons,
Ele diz, na opinião dele, e eu concordo com esse pensamento, nós não trabalhamos mais por nós mesmos, mas o Espírito de Deus trabalha em nós, e louvado seja Deus pela vida da pessoa cujo Espírito Santo tem liberdade para agir e atuar. É bênção na vida do crente, irmão. É bênção na casa do crente, é bênção na igreja que ele congrega, é bênção na rua que ele mora, é bênção em todas as pessoas com que ele entra em contato, porque Deus nos fez para sermos luzes e sal nesta terra. Deus seja louvado por isso. Sabe, queridos, algumas pessoas, elas ficam perguntando assim, por que é importante conhecer o assunto dos dons? Por que é importante? Eu já dei 2 razões aqui, mas eu quero ver mais 3 textos com vocês para você ver por que é importante. Fique esperto aí, viu? Veja só, 1 Coríntios 12, 1. Quem pode abrir a Bíblia e ler nesse texto para mim? Espera aí, só um pouquinho, já achou? O homem foi ligeiro no gatilho. Esse foi o que lemos no início, não foi, irmão? Lê aí para nós bem alto. Pode ler. Pronto. Então a primeira razão foi o texto que nós lemos no início. Porque nós somos admoestados a conhecer os dons. Nós somos exortados pela palavra a conhecer os dons, a saber acerca deles, para que não sejamos sem conhecimento. 1 Timóteo 4,14. Quem pode ler esse texto? Achou? Você pode ler bem alto aí para a gente? 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Pode... Não negligencie o dom. Ou seja, a Bíblia nos orienta a não desprezarmos o dom. Por que não? Nós vamos ver daqui a um pouquinho a diferença entre dons espirituais e talentos naturais. Algumas pessoas pensam que desprezar os dons espirituais não lhe traz nenhum tipo de consequência. É só nós lembrarmos de um texto que nós vamos ver daqui a pouquinho, e vocês vão entender claramente por que não devemos desprezar o dom. 1 Pedro 4, verso 10, quem pode ler? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pronto, então peraí, cada um faça o quê, minha irmã? Passo a passo, cada um exerça o dom que recebeu, administrando fielmente de múltiplas formas, de várias maneiras. Então a Bíblia, ela nos admoesta a conhecer os dons, nos orienta a não desprezá-los e nos mostra que somos responsáveis pelo uso dos nossos dons. Agora abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Esse texto eu queria que você abrisse, por gentileza. Texto muito conhecido, mas que vale a pena vermos de novo. Mateus capítulo 25. Pronto. Acharam Mateus 25? A partir do verso 14, você tem uma parábola. Qual é o título da parábola? Os talentos. O que eram os talentos? O que era um talento? Uma moeda romana. Era uma moeda romana. Um talento equivalia aproximadamente a 6.000 denários. O que era o denário? Era a diária de um soldado romano. Um dia de trabalho de um soldado romano. Era um denário. 6.000 dias de trabalho era um talento. Então Jesus, ele utiliza a parábola, ou seja, ele utiliza algo que era do conhecimento comum, para poder transmitir uma verdade espiritual. E ele utiliza-se desta parábola para poder trazer uma verdade universal. Agora veja, você não pode deixar de perceber em que momento Jesus trouxe essa parábola. O que diz no capítulo 24, verso 3? Olha aí.
Olha aí 24:3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele quem? E pediram o que para ele? Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de quê, irmãos? Da tua vinda e da consumação do século. O que os discípulos haviam perguntado? Quando é que o Senhor vai voltar? Jesus Cristo não responde o dia e a hora, mas ele começa a descrever sinais que iriam anteceder a sua volta. E em Mateus capítulo 24, você tem Jesus Cristo discorrendo acerca de vários sinais. E ele então atende o anseio dos discípulos, não falando mais dos sinais agora. Ele começa a trazer uma sequência de 5 parábolas, e cada uma dessas parábolas tem um objetivo: não dizer quando ele vai voltar, mas dizer como nós devemos esperá-lo. E ele divide essas 5 parábolas sempre em 2 grupos. Por exemplo, na parábola da figueira, ele exorta a vigilância. Então tem o grupo dos vigilantes e o dos não vigilantes. Os vigilantes receberão a salvação, os não vigilantes perderão a salvação. Ele fala da parábola do servo bom e do servo mau. Um está com o foco no tempo. Quando é que ele vai voltar? O outro não está nem preocupado com o tempo. Ele quer saber o seguinte: meu Senhor vai voltar e eu tenho que estar pronto, seja hoje, seja daqui a 1 mês ou daqui a 10 anos. Não importa o servo bom e o servo mau. O bom vai ser salvo, o mau vai perder-se. A parábola das 10 virgens, então ele diz: 5 eram nécias ou prudentes, nécias ou loucas, e outras 5 eram sábias ou prudentes. 2 grupos. Ele fala da parábola do grande julgamento, que está a partir do verso 31 de Mateus 25. Ele vai separar os bodes à sua esquerda e as ovelhas ou cabritos à sua direita. A uns, ou os da direita, ele dirá: vinde, benditos, e os da esquerda ele dirá: apartai-vos. Então Jesus Cristo, ele utiliza-se de 5 parábolas, dentre as quais a parábola dos talentos está no meio delas, para descrever como aqueles que estão esperando a sua volta serão encontrados quando ele voltar. Vigilantes, atentos ao evento, fazendo reserva de espiritualidade ou do azeite do Espírito Santo, atendendo às necessidades do próximo. E na parábola dos talentos, embora apareçam 3 pessoas a quem ele dá dons ou talentos, a um ele dá 5, a outra ele dá 2 e a outra ele dá 1. Mas no final das contas, quantos grupos haviam nessa parábola? 2. Quais foram os 2 grupos? Digam para mim. Pode dizer quais foram os 2 grupos de pessoas aqui? Espera aí, os que fizeram o quê, Martinelli? Ele disse os que fizeram bom uso. Você concorda? Aplicaram, você concorda com essa palavra? Ouvi alguma coisa aqui? Quem falou? Você, Fábio? O que foi que eles fizeram? Multiplicaram, sabe? Multiplicaram os talentos recebidos. Está tudo certo o que foi mencionado antes, viu? Utilizaram, aplicaram, usaram sabiamente, está tudo certo. Mas além de tudo isso, um grupo multiplicou os talentos que recebeu. Outro enterrou, guardou e devolveu. Está aqui o que o Senhor me deu. Aos que multiplicaram, ele disse: mais foi lhe dado. E aos que enterraram, o que foi que aconteceu com eles? Olha o que diz capítulo 25, verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que se tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo, o que diz a palavra? Olha o que diz o verso 30, que termo pesado. E ao servo o que? Inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá o que, irmãos? Irmãos, isso é pesado. Eu gostaria muito de voltar aqui, eu amo essa igreja, eu aprendi a amar naquela semana que eu passei aqui com vocês. Eu gostaria muito de vir aqui. Aqui é possível que tenham amigos que vieram hoje pela manhã, convidados por alguém.
trazer um sermão para poder embalar vocês, ininar vocês, fazer um afago na sua cabeça. Eu gostaria muito de trazer um sermão terapêutico para vocês hoje, mas queridos, a palavra do Senhor é urgente. Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos, Ele nos deu responsabilidades, e Ele espera que multipliquemos esses dons para o Evangelho ser pregado em todo o mundo, e Cristo volte nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele deseja isso, Ele colocou isso para a igreja, e Ele espera isso de cada um de nós. Por isso, queridos, não se equivoquem. Por isso Paulo disse: não quero que vocês sejam sem conhecimento acerca dos dons. Se vocês não tiverem conhecimento acerca dos dons, vocês irão fraquejar espiritualmente. Se vocês não estiverem usando sabiamente, se vocês não estiverem aplicando, se vocês não estiverem multiplicando os dons que Deus lhe confiou, você vai entrar em dificuldades na vida espiritual, e no final das contas você vai estar do lado esquerdo da história, e ninguém aqui quer estar à esquerda de Jesus naquele dia. Queremos estar à sua direita para ouvirmos dos seus lábios: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Entra na alegria do seu Senhor. É isso que queremos ouvir do Senhor, irmãos. Por isso, irmãos, é importante conhecer o seu dom e usar o seu dom. A igreja, ela está nos dando a oportunidade de utilizarmos esse dom para a glória dele. Qual é a diferença de um dom natural para um dom espiritual? Um dom natural é uma espécie de inclinação, um pendor que a gente tem, que normalmente é herdado, mas também pode ser desenvolvido ou aprimorado durante a vida. A pessoa tem desde pequena, muitas vezes, a habilidade. Quem já viu um menino assim de uns 4, 5 anos, um garotinho, quando está brincando de bola, da forma que ele bate na bola, você olha assim: rapaz, esse menino vai jogar muita bola. Já perceberam isso? Quem já percebeu isso aqui? Do jeito que ele bate na bola, você diz assim: só não vale esse julgamento por parte dos pais, né? Porque eu falo assim: meu filho joga muito, né? Os pais sempre acham que o filho joga muito, né? E vovó então, e vovô baba toda. Mas você sabe, você pega e bota uma menina que começa a tomar aulas de piano, e logo nas primeiras aulas você vê a desenvoltura nos dedos da menina, e você percebe, tem inclinação para a música. Por hora você vê outro que você dá uma colher de pau em uma panela e não consegue tirar um som direito. Por quê? Dons, inclinações. Isso é natural. Agora, vejam aqui o que diz: não precisa ser um cristão para ter o quê, queridos? Talentos, habilidades, não é preciso. Todas as pessoas têm, em maior ou menor quantidade. São habilidades para fazer coisas. Alguns têm habilidades em planejar móveis, é impressionante. Se você me botar para fazer um negócio desse aqui, forrar um banco desse, eu vou me acabar todo, não vou conseguir. Alguns têm habilidades para isso. Então isso daqui é um dom natural, é uma habilidade, é um talento para poder desenvolver alguma coisa. Agora, o que é ou o que são os dons espirituais? Os dons espirituais são habilidades que são distribuídas por quem, queridos? Pelo Espírito Santo. Nós vimos na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12. Ele dá. É Ele quem dá. É Ele quem distribui, como lhe apraz. Ou seja, conforme a vontade dEle. A uns, Ele dá o dom de cantar bonito, igual o Fábio cantou aqui. A outros, Ele dá o dom só de dizer glória a Deus, amém, aleluia, porque eu não vou saber cantar desse jeito. A outros, Ele dá o dom de falar. A outros, Ele dá o dom de estender um ombro amigo. A outros, Ele dá o dom de hospitalidade, de receber pessoas, de acolher pessoas, de fazê-las se sentir bem. Uma pessoa que passa por aquela porta e recebe e é bem acolhida, ela tem 70% de chance de voltar outra vez. Isso é concedido pelo Espírito Santo, são habilidades distribuídas por Ele ao crente, de acordo com a vontade de quem, irmãos? É a vontade dEle, irmão.
Para de ficar assim, se eu cantasse como Fábio, por que, Senhor, não me deu esse dom? Por que eu gosto tanto de cantar, e por que não me deu esse dom? E tem gente que muitas vezes não se percebe, né? Diz assim, não, o que importa é louvar o Senhor. Está certo, importa louvar ao Senhor. Mas precisamos entender que os dons têm um propósito. E nós vamos ver daqui a pouquinho qual é o propósito, ou quais são os propósitos do dom. E se não temos o dom e insistimos em utilizá-lo sem termos, nós podemos ir na contramão do propósito para o qual Deus estabeleceu. Então, queridos, é imprescindível conhecermos os dons e utilizarmos os dons para o desenvolvimento do corpo. Então veja, é para a edificação de quê, queridos? Do corpo de Cristo, que é a igreja. Tem finalidade espiritual específica. É para o aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo, visando a unidade da igreja como um todo. É para isso que Deus dá os dons espirituais. Agora, algumas pessoas fazem uma confusão danada entre dons espirituais e talentos naturais. Os dons espirituais são dados por ocasião do nascimento o quê? Espiritual. Quando Pedro terminou de pregar o sermão dele, em Atos capítulo 2, os que estavam ouvindo disseram, e agora, o que é que nós vamos fazer? Ele disse, cada um de vós receba o batismo, levante-se, ponham-se de pé, sejam batizados para, primeiro, remissão dos vossos, e para receberdes os dons ou o dom do Espírito Santo. Quando nascemos espiritualmente, nós recebemos dons. Cada crente que passou pelas águas do batismo, recebeu pelo menos um dom espiritual. Ninguém que tendo passado pelas águas batismais, que tendo nascido espiritualmente, ninguém fica sem dom algum. Ninguém. Portanto, você pode imaginar assim, Deus não me deu dom, eu estou esperando Ele me dar para eu utilizar. É conversa fiada. Deus lhe deu, e você precisa descobrir e utilizá-lo, multiplicá-lo para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, dons ou talentos naturais são dados por ocasião do nascimento físico. Geralmente, quando nasce, já tem. Os talentos naturais, aqui está uma coisa. Uma pessoa que tinha o dom para a música, tinha habilidade para a música, o talento para a música. Mas, ao nascer espiritualmente, ele pode transformar, ou através do Espírito Santo, ele pode transformar aquele talento natural em o que, irmãos? Vocês já viram pessoas que não nasceram ainda para o reino de Deus, mas que têm uma tremenda de uma voz? Tem. É só você ver alguns cantores que tem por aí. Estou falando cantor. Não estou falando que fica... Isso não é cantor. Estou falando cantores que tem aí, com uma tremenda de uma voz. Não tem? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Aquilo é talento. Ou nato ou desenvolvido. Quando uma pessoa dessa aceita o evangelho, como aconteceu com Marquinhos Maraial, como aconteceu com Cíntia Alves, como aconteceu com aquela lá de São Paulo, que eu esqueci o nome dela, e um bocado de outros desses aí, e eles pegam agora e nascem espiritualmente, esse talento natural, o Espírito Santo transforma em um dom espiritual, porque é utilizado para a edificação do corpo de Cristo. Você entendeu a diferença entre talento natural e dom espiritual, sim ou não? Está claro? Pronto. Algumas pessoas confundem os dons espirituais com o fruto do Espírito. São duas coisas distintas. Diz assim, meu dom é ser benigno, bondoso. Não, meu dom é a paciência. Tem gente que diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa. É impressionante, né? Abre a sua Bíblia aí, em Gálatas, por favor. Gálatas. É rápido para a gente já partir para o fechamento, mas eu não posso deixar de abrir esse parêntese aqui. Hein? Alguém falou comigo? Acho que me atrapalhei, né? Gálatas não. Fruto do Espírito.
Gálatas 5, versículo 22, diz assim, 5:22, veja que coisa interessante, eu quero só abrir aqui um parêntese, tá certo? Gálatas 5:22, mas, o que diz aí a seguir? Espera aí, diz o quê? Quantos frutos são aí? Não, quantos frutos são? 7? Vamos ver. 1 ou 7? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9. São 9 frutos? Quantos frutos são? Um fruto. O apóstolo Paulo diz assim, mas o fruto do Espírito é singular. O fruto é um só. Assim como melancia tem casca verde, casca branca, polpa vermelha, caroço preto, o fruto do Espírito é composto de alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto é. Aí vem uns crentes com uma conversa assim, olha, esse dom aqui de mansidão ainda não recebi não, porque o que eu tenho que dizer eu digo é na cara. O que eu tenho que dizer eu digo logo. Outros ficam com uma cara... A gente respeita a afeição de cada um, né? Mas tem gente que é com a cara enfesada o tempo inteiro. Parece que tomou de manhã cedo suco de biribiri. Já comeu? É uma tragédia. Hein? Nossa! Tem gente que parece que foi gerado, não é como é o nome da líquido amniótico, não. Foi gerado no suco de limão, né? Aqui dentro, né? É alegria, amor, isso daqui tudo é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma qualidade de quê, queridos? Não é algo que podemos ter umas coisas e não outras. O fruto do Espírito é desenvolvido na vida do crente a partir de sua intimidade com Deus, e quanto mais se aproxima de Deus, mais se assemelha a Cristo, que tinha exatamente essas características em sua vida. Por isso, larga de conversa de que você tem amor, mas está faltando alegria, que você tem paz e longanimidade, mas não tem domínio próprio, porque você ainda não recebeu de Deus esse dom. Isso não é dom. Isso é fruto de uma vida espiritual. Não é dom. Não confunda. Dom são habilidades para fazer algo. Isso sim é dado por Deus. Então a uns ele deu o dom do ensino, a outros ele deu o dom da liderança, a outros ele deu o dom da música, e aí você tem os dons espirituais. Não confunda, queridos, dons com fruto do Espírito. O fruto do Espírito é tudo isso daqui, e é na vida e na intimidade com Cristo que o crente desenvolve em sua vida o fruto do Espírito. Isso daqui é condição sine qua non para todos aqueles que almejam o céu. O apóstolo Paulo disse que a santificação é obra que todos nós precisamos passar e sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra profética diz que a santificação é obra de uma vida inteira, mas o fruto do Espírito, queridos, é resultado de uma intimidade com o Senhor. Não confunda com dom espiritual. Dons e frutos, e o fruto são essenciais para o ministério. Aqui o crente mostra quem ele é. Aqui o crente mostra o que ele pode fazer. Aqui é como os vizinhos o veem. Aqui é o que os vizinhos recebem dele. Aqui é como ele se porta no dia a dia. Transformado pelo Espírito, ele manifesta o fruto na sua vida. O fruto com todas essas características. E aqui é o que ele faz por aqueles que estão
ao seu redor. Qual é o objetivo dos dons? Eu quero finalizar com textos de Efésios 4. Pode abrir a sua Bíblia, por favor? É o próximo livro, é a próxima carta. Passou Gálatas, já Efésios capítulo 4. Olha só que coisa interessante. Abre em Efésios 4, marca aí e olha para a tela, porque isso daqui é interessante. Olha comigo ali o que diz. Missão indica tarefa o quê, queridos? Indica tarefa o quê? Universais. Que são de quantos cristãos? De quantos? Missão é de quantos? De todos. Eu fiquei na frente de alguns aqui. Não foi? Fiquei na sua frente, então como é que a senhora ia responder, né? Missão é de todos os cristãos. Não importa quais sejam os seus dons espirituais, cada cristão deve fazer o que, queridos? Desempenhá-los. Nem todo cristão, olha um exemplo, que algumas pessoas dizem assim, olha, eu não tenho o dom de cumprir a missão. Meu dom é de ficar aqui na porta recebendo as pessoas. Meu dom é de limpar a igreja, de cuidar da limpeza. E eu vou dizer, viu? Quem limpa igreja, eu não sei se aqui tem uma pessoa contratada para isso, mas na época em que eu conheci a mensagem, a gente se juntava. De vez em quando caía na escala, e aí eu e minha esposa, e eu vou dizer, é um trabalho danado limpar a igreja. Você chega numa igreja como essa, deste tamanho, e vê um negócio todo limpo, bonito e arrumado assim, irmão, tem que louvar o nome de Deus uma pessoa dessa. Quem faz um negócio desse aqui, meu irmão, se você botasse eu para fazer isso daqui, tu estava frito comigo, porque não ia sair nada aqui. É dom, irmão. Agora veja, preste atenção. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu não tenho o dom de evangelista. O que é evangelista? É o que vai diante da multidão, que prega, que exorta, que chama, que ensina a palavra, que pega. Tudo bem, você pode não ter esse dom. Mas todos os crentes têm a missão de testemunhar o quê? Você pode não saber falar em público para dezenas e centenas de pessoas, mas todos conseguem falar do que Cristo fez na sua vida. Todos. Portanto, que a missão é algo universal. Nem toda a igreja tem todos os dons, mas toda a igreja deveria usar os dons que tem. E um determinado dom espiritual não deve ser exigido de cada cristão. Eu não posso exigir a você que tem um dom que Deus não lhe deu. E nem ela pode exigir isso de mim. Mas o dom que Deus nos deu deve ser usado para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, aí, obrigado. Qual é o benefício dos dons? Ou quais são os benefícios dos dons? Nós vamos para Efésios 4. Primeiro, benefícios pessoais. Crescimento na fé e na comunhão. Quando a gente utiliza os dons, irmãos, o que é que acontece com a nossa vida pessoal? A gente cresce aonde? Na fé. Qual é o benefício para a igreja? Crescimento e maturidade espiritual da igreja. E para o reino de Deus, acontece o quê? Aumento na eficácia ou eficiência e poder na pregação, apressando a terminação da obra de anunciar que o reino de Deus está próximo. Efésios 4, eu quero encerrar com esse texto de Efésios 4. Efésios 4, verso 11. Eu queria que você prestasse atenção. Eu não tenho tempo para explicar todo o texto, mas com muita atenção, o texto é autoexplicativo. O texto é autoexplicativo. Veja só. E ele mesmo concedeu uns para o quê? Apóstolos. Quem é que concede, irmãos? Ele, Deus. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ou com o objetivo de quê, irmãos? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, quando cada crente usa o seu dom, todos somos beneficiados, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, quando usamos os dons, irmãos, nós seguimos a verdade em amor. Cresçamos em tudo, em todas as áreas, naquele que é a cabeça deste corpo. Quem é? Cristo Jesus, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, cada um fazendo a sua parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando usamos os dons, nossa fé aumenta, nosso amor aumenta, nós estamos tão ligados e unidos que a cabeça, Cristo Jesus, é glorificado através de nossa unidade. Quando usamos os dons, o corpo cresce, o corpo é edificado e a cabeça é glorificada pelo poder deste corpo. Querido, querida, talvez eu esteja falando para pessoas que estão neste momento sem usar os seus dons, estão inertes, achando que a vida cristã é uma quebra de braço, na tentativa de simplesmente permanecer nos cultos de quarta, de sábado e de domingo. Mas a palavra nos diz que a vida cristã é uma vida frutífera em Cristo Jesus, através do uso dos dons. Ele nos colocou neste corpo, como membros deste corpo, com um propósito. E por favor, para de perguntar por que tu não é o braço. Para de perguntar por que você não é a boca ou os ouvidos. Para de questionar por que você não é o peito. Lembre-se de que o mais simples membro deste corpo foi colocado aqui por livre escolha do Senhor. Ele sabe, irmão, onde você pode ser útil. Ele sabe onde você vai poder contribuir. E Ele sabe que se você usar os dons que Ele lhe concedeu, este corpo que é a igreja será edificado, será preparado e juntará um povo para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Uma palavra eu destaco nesse texto que lemos. No versículo 12, a palavra aperfeiçoamento, ela não é muito clara em nosso idioma. A palavra original é a palavra catartismos, que significa, sabe o que, irmãos? Sabe o que significa? Em Mateus 4, quando Jesus estava passando, ele viu os irmãos pescando. Aliás, viu na beira do mar da Galileia. Eles estavam fazendo uma coisa, Pedro e André. Eles estavam fazendo uma coisa. Alguém lembra o que foi que eles estavam fazendo? Diga, irmão, pode falar. Exatamente, eles estavam costurando as redes. Tinham voltado da pesca, as redes haviam se rompido, eles estavam remendando as redes. Sabe qual é a palavra que é utilizada ali para remendar, para costurar? A palavra catartismos, que Paulo utilizou aqui. Sabe o que é que significa isso? É muito simples da gente entender. Você vem aqui para me ajudar? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, rapidinho, me ajuda aqui. Não vai falar nada não, só vem aqui. É mais ou menos isso daqui, ó. Imagine, pode vir. Eu queria 4 pessoas aqui. Vem aqui, campeão. Você que é fortão. Imagina só, se cada uma dessas 4 pessoas fosse uma malha de uma rede, e agora você vai sozinha ser lançada ao mar para poder pegar algum peixe. Essa malha sozinha consegue fazer alguma coisa, irmãos? Não. Mas agora quando você pega essa malha e costura
a essa daqui. Não, põe a mão aqui com a dela. Isso. Agora põe a sua aqui, de frente. Isso, com a dele. E a sua ali agora. Pronto. Quando você pega essas malhas entrelaçadas e lança nas águas, tem possibilidade de nós trazermos peixe? Sim ou não? E se essa malha for aumentada? E se vier mais pessoas para essa malha? E se mais pessoas unirem as suas mãos e forem expandindo as suas malhas ao redor de toda esta congregação, e esta congregação for lançada neste mar, cujos peixes estão perecendo porque não foram fisgados para o reino, mas se como malhas desta rede nós formos costurados, cada um usando os seus dons, Deus poderá fazer uma grande pescaria nessa comunidade, irmãos? Seguramente. O Senhor nos chamou para sermos costurados uns aos outros como malhas de uma rede, para sermos lançados neste mundo, a fim de pescarmos pessoas para o reino dos céus. Este é o propósito dos dons. Obrigado. Obrigado. Este é o propósito dos dons. E tudo o que nós precisávamos para que isso fosse real em nossa vida, Cristo já fez por nós. A graça de Cristo é suficiente para fazer por cada um de nós aquilo que precisamos. A graça dele é suficiente para nos costurar uns aos outros e juntos sermos lançados no mar desta vida e pescarmos homens e mulheres para o reino de Deus. Eu estou falando para alguém que não tem usado os seus dons para a edificação do reino. Eu estou falando para alguém que tem se escondido atrás de desculpas, de conversas, de falácias, de mentiras, para não fazer a obra. Eu estou falando para alguém nessa manhã que tem enterrado o seu dom, o seu talento. Eu quero lhes dizer, irmão, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você, irmã, em nome de Jesus, nesta manhã, o Senhor deseja pôr um ponto final nessa história da tua vida. E Ele deseja escrever uma nova história em Cristo Jesus no teu viver. Basta você se dispor a ser usado, a ser usada por Ele, para que os dons que Ele lhe conferiu sejam usados para a edificação do seu corpo e para o cumprimento do seu propósito. A única pergunta que eu faço a você é: Deus confia em você, Ele acredita em você, tanto que lhe deu o dom e me deu o dom. A pergunta é: você está disposto ou disposta a usar o dom que Deus lhe concedeu para a edificação do reino dele? Você está disposto ou disposta a fazer ou ser um instrumento nas mãos dele para alcançarmos mais pessoas para Cristo? Eu quero que você medite na letra desta música que o Fábio vai cantar agora. Se você estiver disposto ou disposta a ser esse instrumento, eu quero pedir a você que, enquanto o Fábio canta, em qualquer momento da música, no início, no final, independente do momento, você se coloque em pé, que eu quero orar por você. Mas eu quero fazer um acordo aqui. Eu queria que, se fosse possível, nós fechássemos os olhos por alguns minutos. Porque se você, porventura, não estiver disposto ou disposta, ou estiver impossibilitado por qualquer razão de ser um instrumento nas mãos de Deus e de usar os dons, eu não quero que você seja constrangido a levantar. Então eu quero pedir a todos que fechem os olhos. Esse é um momento muito particular, pessoal. Antes dele finalizar a música, todos ficaremos em pé para a oração. Mas eu não gostaria que ninguém fosse constrangido a levantar apenas para não ficar feio diante dos demais. Eu gostaria que ficassem em pé aqueles que porventura querem, do íntimo do seu ser, usar os dons e talentos que o Senhor lhe confiou para a edificação deste corpo que é a igreja e para o cumprimento do propósito dele, que é salvar pessoas para o reino de Deus. Fechemos os olhos e vamos estar em oração neste momento. Senhor Jesus,
Eu quero a tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu seus encantos, a glória encontro em tua cruz. A tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito o sacrifício de Jesus. Maravilhosa graça de Jesus. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu seus encantos, a glória encontro em tua cruz. A tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito o sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor. Me aceita no serviço em prol do homem. Sem Jesus, eu quero refletir a graça que emana de tua cruz. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça. Maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, Senhor. Vamos todos ficar em pé? Me aceita no serviço em prol do homem. Sem Jesus, eu quero refletir a graça que emana de tua cruz. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça. Maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, Jesus. Tua graça me basta. Deus deseja usar cada um de nós como malhas de uma grande rede para que possamos pescar muitas pessoas para o reino de Deus. Talvez haja alguém neste momento que esteja nos acompanhando pela internet, em sua casa, no trabalho, em qualquer outro lugar. Se você tem entendido
através dessa mensagem, que Deus também deseja usar você como instrumento nas mãos do Senhor. Eu convido você, onde estiver nos assistindo agora, a ficar em pé, levantar-se, colocar-se à disposição do Senhor, para que Ele use os dons que lhe confiou para a edificação do reino dEle. Eu quero finalizar, mas antes eu não posso encerrar sem um último apelo. Esse não é para todos. Esse é somente para, se houver aqui alguma pessoa, talvez haja, talvez não, talvez nos acompanhando haja alguma pessoa, uma só, não sei, que não tem usado o dom ou os dons que o Senhor lhe confiou para a edificação do reino de Deus. Talvez eu esteja falando e você esteja pensando, eu sou essa pessoa. O desafio é com você agora, é para você. Se você quer sair da inércia, se você quer comprometer-se nesta manhã a sair da sua inatividade, se você quer desenterrar o seu dom e multiplicá-lo para a glória de Deus, eu queria que você saísse daí do seu lugar e viesse aqui perto de mim, mas só venha se você estiver nesta condição, tiver enterrado o seu dom e você quer desenterrá-lo para usar para a glória de Deus. Se é o seu caso, eu quero que você saia daí do seu lugar e venha aqui perto de mim, que eu quero orar com você. Louvado seja Deus. Se você está nos acompanhando e porventura você se enquadra nesse grupo, eu quero que você se aproxime da tela onde você está, num simples gesto, numa simples demonstração de disposição, de que você deseja desenterrar o dom. Talvez você não esteja fazendo aquilo que Deus lhe confiou a fazer. Talvez você esteja vivendo uma vida negligente no serviço do Senhor. Talvez você tenha se escondido atrás de desculpas, de falácias, de mentiras. Talvez você tenha se escondido atrás de várias coisas. Mas nesta manhã você quer desenterrar esse dom que o Senhor lhe confiou e quer usá-lo para ganhar pessoas para o reino dele, para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Louvado seja Deus pela coragem e pela atitude de vocês. Deus está disposto, irmãos, a continuar concedendo-nos dons, para que juntos, costurados um ao outro, possamos edificar o reino de Deus e vermos Cristo Jesus voltar em nossos dias. Vamos orar. Bom Deus, nós estamos aqui nesta manhã, embora estejamos sobre nossos pés, mas nosso coração está inclinado diante do Senhor nesta hora. Inclinado, Senhor, porque nós não queremos permanecer com os nossos dons enterrados. Nós não queremos, Senhor, ser negligentes, mas ao contrário disso, nós queremos usar os dons que o Senhor nos confiou para a edificação do Teu reino, para apressar a Tua volta e para vermos Cristo Jesus ainda em nossos dias. Muitos aqui, Senhor, já estão fazendo uso dos dons que o Senhor lhe confiou para o cumprimento da missão. Não os deixe enganar-se, achando que os seus dons são apenas para manter o seu reino. O Senhor não concedeu dons para manter o reino. O Senhor concedeu dons para multiplicar o seu reino, para que pessoas sejam ganhas, para que pessoas sejam salvas das trevas para a sua maravilhosa luz, para que a igreja seja vibrante e seja pungente na comunidade em que está inserida, e que esta igreja, como malhas de uma rede, ela possa estar unido, cada membro unido uns aos outros, para ser lançada nesta comunidade, a fim de salvar, fisgar pessoas para o Teu santo reino, Senhor. Bom Pai, alguns vieram à frente, outros talvez que estejam nos assistindo levantaram-se e vieram próximo à tela, num simples mas poderoso gesto de dispor-se ao Teu serviço. Dispostos estão a usar os seus dons para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja.
Toma cada um destes em tuas mãos. E não deixe, por favor, Senhor, que eles saiam daqui do mesmo jeito que entraram, mas saiam com o seu dom desenterrado e com a disposição de multiplicá-los para a glória da cabeça deste corpo que é Cristo Jesus. Despeça-nos em tua paz e use-nos conforme o Senhor desejar. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Só relembrando que amanhã continuaremos com a nossa semana de oração e contamos com a presença de todos para honrarmos e crescermos no projeto que Deus nos comissionou. Só lembrando, o pessoal que vai para a vigília, permanecer aqui à frente.